Queridos, nós estamos agora no nosso sermão sobre Jesus. E eu quero pedir a você para abrir o Evangelho de João 14:16. Nós vamos falar sobre uma das mensagens e afirmações do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. João 14, 16. Eu estou com essa voz meio fanha, mas perdão, irmãos. Ver se eu consigo fugir dessa sinusite. João 14, verso 16. Na minha Bíblia está registrado da seguinte forma. Perdão, não é 16. Não é 16. É 6. Por favor. Não é 16, é 6. Eu marquei errado. Só você voltar alguns versículos. João 14, verso 6. João 14, verso 6. Olha a declaração de Jesus sobre si mesmo. Ele diz o seguinte, vamos ler pausadamente. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto, por esse louvor abençoado. Senhor, nós te somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu carinho para conosco. Mais uma vez eu quero te agradecer pelo batismo de ontem e quero pedir ao Senhor que o Senhor continue manifestando a sua glória e a sua gentil ação sobre nós, Espírito Santo. Agora eu te peço, como sempre, leva a nossa mente cativa ao Senhor para que nós possamos ouvir a tua voz. Afasta de nós, Senhor, todo e qualquer tipo, Senhor, de ação, de distração, de ação do inimigo. Ajuda a nossa mente a estar livre e liberta para ser ministrada pela tua presença, Pai amado. Que todo o estresse acumulado na semana, que toda a preocupação com metas, que todas as questões, sejam elas sentimentais e financeiras, que elas possam dar lugar à presença transformadora do Espírito Santo de Deus. Que a tua palavra, Espírito Santo de Deus, somente ela possa nesta manhã de domingo cair nos nossos corações, assim como uma semente cai em terra fértil, porque nós queremos que a tua palavra venha produzir frutos no nosso coração. Portanto, eleva a nossa alma a ti, fala conosco, Santo Espírito de Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, nós começamos a nossa série de sermões falando sobre quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus. Semana passada nós escolhemos um texto do apóstolo Paulo que está lá em 1 Colossenses capítulo 1, e lá o apóstolo Paulo ele vai afirmar categoricamente quem é Jesus. E o processo lá feito pelo apóstolo Paulo era administrar aos nossos corações a grandiosidade de Jesus. Quem era verdadeiramente Jesus andando entre os discípulos? Então o apóstolo Paulo afirmou categoricamente que ele era o Criador de todas as coisas. E que desta forma ele precisava, merecia, e nós deveríamos adorá-lo dessa forma. Então era o apóstolo Paulo falando quem é Jesus. Hoje nós vamos pegar a afirmação de Jesus falando sobre quem ele é. Então é Jesus falando sobre quem ele é para os discípulos. E olha só que interessante, no Evangelho de João nós temos sete afirmações teológicas extremamente importantes. Dessas 7 afirmações, eu escolhi uma que está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Só que quando você vai lendo, desde o capítulo 3, 4, Jesus já começa a manifestar quem ele é. Agora eu quero pedir a você que abra um parênteses nessa minha fala, para a gente inserir aqui uma oração explicativa. Olha que interessante. Como é que Jesus ia fazer para ministrar o coração dos discípulos quem ele realmente era, uma vez que nós temos que pensar na sociedade judaica de 2000 anos atrás, uma sociedade que era extremamente religiosa, porque diferente de nós, os judeus eles não têm essa diferença, ou pelo menos naquela época ainda não tinha essa diferença, de religião, estado e sociedade. Lá era tudo uma coisa, assim como hoje o é, sabe para quem? Para os muçulmanos, para os islâmicos.
Eles são assim. O que você acha que é essa guerra que eles chamam de Sharia? A palavra Sharia é guerra santa. Eles querem fazer a Sharia e a vontade, jihad, perdão, a guerra santa. E Sharia é basicamente o quê? Um Estado Islâmico. Então, para o muçulmano não deve haver separação entre governo, Estado e sociedade. Precisa ser uma coisa só. Então, por isso que existe a guerra lá entre os xiitas e os sunitas. Uns são mais moderados e outros são mais radicais. Então não tem esse negócio de aceitar as leis implementadas pelo Estado, por outras religiões, ser Estado laico. Quem deve mandar, sabe quem é? Maomé e o Alcorão. Então existe essa guerra, essa luta lá. Hoje são assim. Eu quero agora que você pense que Israel, há basicamente 2.000 anos atrás, tinha esse processo político social. Então os fariseus, os saduceus, eles estavam lá com a lei nas mãos, pregando aquilo que eles achavam certo, e aí vem Jesus. E o que Jesus começa a falar? Pensa da seguinte forma: quem nós entendemos que Jesus é no sermão passado? Ele é o Criador dos céus e da terra, não é isso que Colossenses afirma? Não é isso que o apóstolo Paulo veio falar? Que ele é Senhor sobre todas as coisas? Que ele é Deus andando na terra? Então agora pensa comigo, Jesus, numa sociedade judaica de 2.000 anos atrás, como é que ele vai começar a colocar quem ele realmente é para o povo? Então você percebe que Jesus ele começa a utilizar uma série de figuras de linguagem, porque ele não pode ir direto ao ponto. Ele precisa preparar o coração dos discípulos para mostrar quem ele é, teologicamente, politicamente, socialmente. Então ele começa a preparar essas pessoas para, no final, ele dizer aquilo que ele realmente disse. E o que ele disse, qual foi a afirmação dele diante do Sinédrio, diante do Pôncio Pilatos? O que foi dito? A pergunta é: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Quando ele pela primeira vez, teologicamente, politicamente, socialmente, afirma quem ele é, levaram ele para a cruz. Sabe qual foi a resposta dele a essa pergunta? Ele falou assim: eu sou, e vereis o Filho de Deus assentado à destra do Pai, vindo com os anjos. Sabe o que fizeram na primeira vez que ele fez uma declaração aberta? Que levaram ele para a cruz. Então, Jesus sendo Deus, ele precisava preparar o caminho e a mente das pessoas, porque ele era Deus andando na terra. Isso é tão interessante, isso aqui daria até um papo bacana até para a escola bíblica. É tão interessante porque a concepção messiânica do judeu qual que era? Deus vai trazer um homem especial. Esse homem será o Messias, ele conduzirá Israel com toda a sua força e com todo o seu poder, será um conquistador e levará Israel a ser aquilo que foi ao que há vários séculos atrás, quando Davi era rei. Alguém está assistindo a minissérie de Davi ou sou eu? Alguém está assistindo a minissérie Casa de Davi? Oh, só eu e você, Ricardo. Eu não quero falar de você, mas aí é brincadeira. Olha que interessante. Jesus, ele não era simplesmente um líder, como os judeus esperavam. Ele não era somente alguém politicamente vertido em diálogos que iria colocar Israel diplomaticamente bem entre os líderes de 2.000 anos atrás. Jesus não era só um político, Jesus não era só um líder, Jesus não era só um mestre, ele não só era uma pessoa douta na palavra. Jesus era o Filho de Deus, ou o Deus vivo andando na terra. Por que eu estou me alongando nisso? Porque a gente vai perceber que Jesus faz algumas afirmações sobre quem ele é, que metaforicamente vão indicar a sua divindade, a sua importância para a vida daquele povo há 2.000 anos atrás, e para a sua vida agora. Dessas 7 afirmações nós vamos trabalhar uma, mas eu quero citar algumas antes de nós chegarmos na citação do Evangelho de João 14:6. Olha o que Jesus diz. João, capítulo 6, verso 35, não precisa acompanhar, que eu vou fazer rapidamente, mas você pode ver em casa. Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Nesse capítulo, Jesus estabelece um padrão que continua ao longo do Evangelho de João. Jesus faz uma declaração sobre quem ele é e confirma aquilo que faz. Jesus fala: eu sou a luz do mundo, João 8:12.
Ele basicamente confirma que ele é a luz do mundo, dando visão a um cego que estava cego desde a nascença. Perdão. Eu sou a porta, ele fala. Ele fala, eu sou o bom pastor. Eu sou a videira. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha o peso de todas essas declarações feitas por Jesus. E não era só para os discípulos, eram para todos os que estavam lá para ouvir, os fariseus, saduceus, até jebuseus. Quem estava lá, ele falava, ele declarava quem ele era, dada a sua importância, dado o fato dele ser Deus andando nesta terra. Mas de todas essas afirmações que Jesus trilha, mostrando, quebrando a mente, o coração, abrindo o entendimento das pessoas, Jesus faz essa de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pensando nisso, na seriedade dessa afirmação, eu quero separar para vocês 3 lições sobre a afirmação de Jesus que devem edificar a nossa fé em quem Ele é. Porque nós precisamos entender muito bem quem é Jesus, para nós depositarmos todos os nossos esforços, a nossa dedicação, a nossa força, o nosso empenho, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Nós estamos aqui para investir tudo que somos nele. Então a gente precisa saber quem ele é. Amém. Primeira afirmação de Jesus. Bíblia aberta, por favor. Esse é o sermão que a gente chama de textual. Ele fala, eu sou o caminho. Eu sou o... Repete de novo. Eu sou o caminho. A melhor maneira de pensar nessa afirmação é pensar na motivação. Por que Jesus afirmaria que ele é o caminho? Qual o significado da palavra caminho? Caminho quer dizer a direção que se toma quando se pretende chegar a algum lugar. No sentido figurado, é o meio de alcançar algum resultado. É uma direção apontada por algo ou por alguém. É um espaço a ser percorrido de um lugar para outro. Isso é, na definição do dicionário, caminho. Ou seja, Jesus é a nossa principal direção ou trilha para chegar a algum lugar. Mas eu quero trabalhar isso de 3 formas. Em primeiro lugar, Jesus é o caminho para Deus. O povo estava acostumado com ritos judaicos que adicionavam e adornavam a religião, afastando a verdade do povo. Então, o que os judeus, os saduceus faziam? Principalmente os fariseus. Eles davam um peso maior do que o povo podia carregar. Lembra das tradições judaicas, aquilo que era necessário fazer para se chegar até Deus? Lembra? O Antigo Testamento, qual era o processo cultico? Uma vez ao ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos para lá oferecer um sacrifício, para ver se esse sacrifício era aceito por Deus ou não. Porque se o povo estivesse em pecado, o sacerdote ele era consumido no Santo dos Santos. Já falei aqui que a veste sacerdotal, além da estola, tinha um sininho que ficava do lado. Ou seja, se o povo estivesse em pecado, se o povo não tivesse se arrependido do pecado, e o sacerdote entrasse lá no Santo dos Santos com a oferta, ele era fulminado, porque a santidade de Deus não tolera pecado. Então ele era fulminado, e os sacerdotes auxiliares tinham que puxar uma cordinha que vinha com o sininho. Agora pensa nessa seriedade do processo de adoração. Então não era à toa que se tinha esse processo de santificar ou de matar animais, porque o povo precisava chegar santo diante de Deus. Mas qual é o problema? O problema não era só o ritual, mas era o peso que se colocava em cima do povo. Olha, vocês devem fazer isso, devem fazer daquilo. E a quantidade de leis. Quando você lê Levítico, você fica doido. Porque é tanta lei, é tanto cerimonial para tanta coisa que você fala, meu Deus do céu, eu não vou trabalhar, não vou jantar, não vou almoçar, vou ficar só fazendo cerimonial para eu poder me apresentar puro diante de Deus. Então o que Jesus está falando em primeiro lugar, ele fala assim, eu sou o caminho. Você não precisa mais de cerimoniais, você não precisa mais de religiosidade, você não precisa mais cumprir penitência, você não precisa mais cumprir promessa, você só precisa me aceitar como Senhor e Salvador e está tudo resolvido, porque eu sou o caminho de volta para Deus. E Ele é o caminho para o nosso Pai. Glória a Deus. Em segundo lugar, Jesus é o caminho para nós mesmos.
Porque o pecado desconfigurou o ser humano. O pecado tirou de nós aquilo que nós precisávamos para subsistir, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Nós, a partir do pecado, nos tornamos uma luva. Você já viu uma luva? Pega a luva, ela tem o formato da mão, ela tem o formato dos dedos, só que se deixar ela aqui, ela não se mexe, ela não se movimenta, ela não tem vida. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele restaura a nossa comunicação e o nosso propósito. A luva sem a mão não tem propósito nenhum. A luva foi feita para a mão, para quando você colocar, aquecer a mão, não tem função. A luva só tem movimento se tiver as suas mãos dentro de lá. Assim como nós só temos motivos de existir se o Espírito Santo habitar em você, conduzir as suas decisões. Jesus é o caminho para nós mesmos, para nós nos encontrarmos. Você vê como o ser humano está perdido, como o ser humano está atolado em tantos de questões sentimentais, psicossomáticas. Todos nós, inclusive eu como pastor, estou envolvido nessa gama de coisas que nos atormentam. Quantas vezes nós acordamos na madrugada chorando, com o coração doído, com o coração dilacerado, e às vezes tem dia que a gente acorda na madrugada com motivo, e aquele dia que a gente não tem motivo? E o dia que você acorda, mas por que eu estou assim dessa forma? Mas por que eu estou perdendo o sono? Eu sei que tem problema X, tem problema Y, tem problema J. Mas poxa, eu já estou, isso na minha mente já está equalizado. Mas por que eu estou perdendo o sono? Então você percebe que o ser humano ele precisa desesperadamente de Deus, porque é só por meio da presença de Deus nas nossas vidas que nós vamos relocar o nosso coração. É como se o nosso coração tivesse desconfigurado e você precisa dar um reset. Quem dá esse reset é o Espírito Santo de Deus. É Ele que reconstrói, que coloca tudo no lugar. É Ele que coloca a sua mente no lugar. É Ele que coloca o seu sentimento no lugar. É Ele que vai valorizar você como você deve ser valorizado. É Ele que vai rearranjar, reorganizar a sua vida como pessoa. Estou falando da sua alma, do seu coração, dos seus sentimentos. Jesus é o caminho para tudo aqui dentro ficar no lugar. Você sabe por quê? Porque a luva sem a mão não tem propósito. Você, sem o Espírito Santo de Deus, não tem propósito nem de existir, porque você foi criado para Ele. A luva, ela só tem movimento quando ela está nas mãos. Só tem propósito de existir quando ela se encaixa na mão. O seu propósito é louvar a Deus, se voltar para Ele e ser preenchido por Ele. Eu vou dizer a você uma coisa com toda a convicção do meu coração. Quando nós entendemos que é Jesus que vai entrar aqui, que vai atuar aqui, tudo, em todas as esferas, volta para o lugar. Se o pecado desconfigurou, é Jesus quem vai configurar tudo novamente. Então, assim como em primeiro lugar ele é o caminho de volta para Deus, em segundo lugar ele é o caminho de volta para nós mesmos, para nós nos reencontrarmos, para nós sabermos quem nós somos. A única maneira de nos conhecermos e de colocar o nosso coração em ordem, escuta o que eu estou falando do coração aberto, é por meio de Jesus. Sem Jesus, deixa eu te falar, eu como profissional, eu considero todas as profissões instrumentos nas mãos de Deus. O médico é instrumento, o psicólogo é instrumento, o motorista de ônibus é instrumento, o professor é instrumento, todos nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Mas nada vai substituir nada. Você pode ir no melhor psicólogo, mas se você não tiver Jesus, não adianta. Tem que ser um psicólogo primeiro cristão, já que vai recomendar, porque você fala que não tem que ser cristão. Mas o melhor psicólogo, o maior, é aquele que te conhece de dentro para fora, é o Espírito Santo de Deus. Jesus é o caminho para nós mesmos. Terceiro lugar, Jesus é o caminho para os relacionamentos externos. Bom pai, bom marido. Você sabe como nós começamos a nos relacionar melhor? Nós só vamos nos relacionar bem aqui na horizontal, se na vertical nós tivermos um bom relacionamento com Jesus. Porque é Jesus que me faz perdoar a minha esposa e que faz ela me perdoar. É Jesus
que me faz ter coragem para ligar para o irmão e falar: eu falhei com você, me desculpe. É Jesus que nos faz: eu preciso ir para a igreja. Lembra que foi pregado no passado? Eu preciso ir para a igreja porque minha presença lá é essencial, porque eu, como brasa fora do braseiro, vou esfriar, mas eu dentro do braseiro tenho uma função que é aquecer. Então, em todos os aspectos relacionais, Jesus é o caminho. Todos os aspectos relacionais, Jesus é o caminho. Então, Ele é o caminho para Deus, é o caminho para nós mesmos, é o caminho para as relações interpessoais. Segundo, vou correr por conta do tempo. Ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Observe o mundo que nós vivemos. Qual é o grande mote ou o grande alicerce filosófico da nossa sociedade? Isso tem nome, chama-se relativismo. Alguém já sabe o que é isso? Já ouviu falar sobre a filosofia do relativismo? O conceito do relativismo é a ideia de que não existe verdades ou valores morais absolutos ou universais, mas sim que eles são relativos de acordo com o contexto. Então, dependendo do contexto sociocultural que você está, a sua verdade é melhor que a minha verdade é melhor que a sua. Isso é uma mentira de Satanás, que foi colocado, sabe para quê? Para nós nos afastarmos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus clama para si mesmo o absolutismo sobre toda a vida. Aleluia. Ela é a palavra de Deus, assim como Cristo é a verdade. Então, o relativismo, ele é um conceito filosófico demoníaco, que é para afastar de nós a afirmação absoluta que Jesus diz que Ele é a verdade. Percebe que Ele não utiliza um pronome qualquer, não utiliza um artigo qualquer. Ele poderia ter utilizado um artigo indefinido sobre uma verdade, ele usou a verdade. Ele usa o artigo definido, porque hoje nós somos assediados por relativismo cultural, relativismo religioso, relativismo moral, relativismo histórico, relativismo epistemológico. Aquilo que você estuda aí é a sua verdade. Aquilo que eu estudo em termos de epistemologia, que é estudo do conceito por meio de textos, essas coisas, isso aí que você está estudando é a sua verdade, a minha verdade é outra. Isso não existe. Eu costumo falar que a verdade de Jesus é igual ao frio. Frio é relativo? A pessoa pode até falar: frio é relativo. Professor, agora eu quero ver você só de sunga lá no Polo Norte. E eu quero você me falar que o frio é relativo lá, quando você estiver lá com 30 graus abaixo de zero. Então, o relativismo, ele é algo feito, um conceito filosófico feito para as pessoas se afastarem da palavra de Deus, para relativizar aquilo que Jesus. Aliás, vocês sabem que um dos principais pilares para o trabalho, para a luta contra o cristianismo é aquilo que Jesus afirma. Por que todas as outras religiões elas são bem aceitas? Porque ninguém na história da humanidade, a não ser Jesus, assumiu para si a responsabilidade da salvação. Nenhuma outra religião. Somente o cristianismo, que fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em primeiro lugar, Jesus é a verdade cosmológica. É Ele quem criou todas as coisas. Você percebe o que está acontecendo aí hoje? A quantidade de ensino sobre darwinismo nas escolas. Já conversei com vocês aqui que é uma verdade absoluta para aquelas pessoas, mas elas se esquecem que o darwinismo é uma tese, não é algo comprovado. Jesus é o Criador. Em segundo lugar, Jesus é o verdadeiro propósito para as nossas vidas. Para que você existe? Ser um bom marido, um bom funcionário, essas coisas são sim boas, precisam ser cultivadas, precisamos ser boas pessoas sim, mas o primeiro propósito era adorar a Deus, e Jesus é essa a verdade do propósito existencial. Em terceiro lugar, Jesus é a verdade substancial, ou seja, você não precisa de outra verdade para viver. Quem intuiu uma outra verdade além de Jesus tem nome e sobrenome: Satanás. Dá uma olhadinha no que ele faz lá em Gênesis, lembra? Deus falou para ele: você não vai comer o fruto. O que aconteceu? Satanás veio com a verdade dele: mas quem disse que se você comer do fruto você vai morrer? Ele repete isso até hoje, meus amados. Verdade. Até hoje ele repete isso. Terceira afirmação, estou tentando correr, estou pulando um monte de coisa por causa do tempo. Terceira afirmação, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. A vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a
não qualquer uma, é a vida. O que nós tanto perseguimos ao longo da nossa existência? É isso que eu quero perguntar para você, para a gente começar a encerrar, o tempo já estourou. Salmos 90, verso 10 diz: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 ou assim sucessivamente. Você vai viver para quê? Você já ouviu falar? Vou pedir para os irmãos ficarem em pé para a gente ir concluindo o ponto do tempo. Fique de pé. Você já ouviu falar? Alguém já ouviu falar sobre os Therians? Seres humanos que se identificam como animais. Sim. Vixe, vai ser. Pelo amor de Deus. Comer ração. A humanidade está correndo alucinadamente para encontrar fora de Jesus aquilo que só existe na presença dele. É por isso que nós temos esse tipo de sociedade Therian, é por isso que nós temos tantas coisas acontecendo no mundo. Porque Jesus é a vida, e não há vida longe de Jesus. Mas as pessoas estão correndo para encontrar aquilo que só Jesus pode dar. Verdade. Propósito existencial, satisfação na vida, prazer de existir, gente. Quantos de nós, às vezes, nós não somos todos, entre nós não somos assolados por pensamentos assim: minha vida, eu não sei, será que se eu continuar vivo vai valer alguma coisa? Às vezes vem aquele desempate, aquela questão: meu Deus do céu, se eu acabar com a minha vida, eu ganho mais. Isso é uma mentira de Satanás para fazer você mudar de propósito para aquilo que Deus tem para a sua vida. Que se há um bem maior para você, chama-se vida. Só que a vida que Deus te deu só pode ser vivida com Ele. Amém? Amém. Isso é tão sério que eu quero orar agora para vocês. Amém. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas Ele é vida e não é qualquer vida. É vida em abundância. Aleluia. Se você não está sentindo isso, essa presença, esse entendimento de que Jesus é tudo o que eu preciso, é porque a sua mente já aceitou procurar aquilo que só Jesus pode dar em outro lugar. Forte isso, né? Vou repetir isso: se a sua mente está triste, se ela está um pouco perdida, porque ela tem buscado algumas fontes de satisfação, ela vai continuar perdida. Por quê? Porque a satisfação, a alegria ou o prazer só pode ser encontrado naquele que te criou. A vida só pode vir de Jesus, e é a vida que Ele tem para você. Amém. Amém? Vamos orar. Ricardo, vem aqui fazer essa oração.